Olá, meu nome é Gilson, sou professor de Educação Física. Tenho um canal no YouTube que falo de futebol, principalmente de categorias de base. Sou treinador do Independente Esporte Clube de Perdões, da Escolinha do Independente Esporte Clube. E no meu canal eu falo muito de futebol, né? E acabei de assistir o jogo da Seleção Brasileira agora, né? Acabou 2-1 para a Colômbia. Colômbia 2, Brasil 1. E vou fazer alguns comentários do jogo aqui, pra gente, né, colocar mais um vídeo aí no canal. Então, a escolha do Fernando Diniz para dirigir a seleção, eu acho que não é uma escolha ruim, porque o Fernando Diniz é um cara idealizador que tá tentando inovar, é um cara diferente, que não copiou ninguém, ele tem um estilo dele de jogo. Só que eu sempre fiz uma pergunta. Na seleção, onde ele vai, o nome já diz seleção, que ele vai pegar os melhores jogadores, né? Ele vai se dar bem? Porque quando você pega um time, às vezes pequeno, um time que às vezes você não tem as peças certas do que ele propõe, pode ser que algumas coisas... Ele errou muito na carreira dele com alguns clubes por não ter equilíbrio, por não ter as peças certas no time, e ele perdia jogos por isso. No Fluminense, ele conseguiu esse equilíbrio, conseguiu ser campeão da Libertadores, de equilibrar tanto a idade dos jogadores. Ele formou uma equipe com jogadores novos e jogadores mais rodados, vamos dizer assim, mais experientes, e conseguiu ser campeão da Libertadores. Na seleção, um dia eu fiz uma pergunta, assim, eu fiz uma pergunta, não, eu afirmei, o Diniz agora tem que mostrar trabalho, porque agora ele está com os melhores, ele vai selecionar, ele vai pegar os melhores que o Brasil tem, né? Apesar de que hoje faltou alguns que não são, esses são titulares, faltou alguns dos titulares da seleção. Mas veja bem, vamos fazer uma análise aqui. O Diniz vai ficar quantos jogos? Ele vai ser o treinador da seleção? Ele é só interino? Vai vir o Carlos Ancelotti? Ninguém sabe. Saindo um pouquinho, o presidente da CBF, né, a diretoria da CBF, lá que deve ter uma diretoria, não é só um presidente, aí eles propõem um cara interino, que não sabe até quando vai ficar. Eles falam que fecharam com o Ancelotti, mas não sabe se o Ancelotti vem, né? Ninguém sabe. Então, assim, a gente não pode culpar o Diniz pelos resultados. Mas eu esperava mais um pouquinho que tivesse a seleção, tivesse a cara dele e rendesse mais, porque ele tá com os melhores jogadores. Ou não. Ou esses jogadores não são tão bons, não são melhores assim, são só jogadores de clubes. Porque também jogar no Real Madrid, igual o Vinícius Júnior joga, não que eu tô duvidando do Vinícius Júnior, que para mim hoje o Vinícius Júnior é top 5 do mundo, né? Mas lá eles rendem. Por que na seleção não rendem? São jogadores só de clube e na seleção eles não têm o mesmo valor, eles não vão brilhar como eles brilham nos clubes. Então tem alguma coisa errada e inexplicável. Os laterais da seleção, nossa, não marcam, não apoiam, não fazem nada. Estão lá igualzinho um boneco lá. A seleção brasileira de indignar. Agora, é isso aí que nós temos? São esses jogadores que nós temos? Com os que faltaram, que faltaram alguns? Aí você tem do outro lado o Luiz Dias, que desequilibrou. Será que o Diniz não viu isso, não mandou encostar nele, marcar ele de perto, não dá espaço para ele? Não dá para entender. Será que é eles que sabem muito e a gente, por mais que a gente seja amador, a gente não sabe nada? E a seleção brasileira tem que parar de achar que é hegemonia. Não é mais. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, eu sempre falo isso com quem eu converso sobre futebol.
A seleção brasileira hoje é uma seleção normal, igualzinha às outras. Não é mais superior a ninguém. E olha, abriram mais vagas aqui no continente sul-americano. Se não classificar, mas eu acredito que isso não vai acontecer, que vai classificar. Mas eu voltando para o assunto, né, dos jogadores, do Diniz, eu acho que precisa dar mais. A seleção, achei uma seleção lenta demais. Nos primeiros minutos, 10, 15 minutos, muita intensidade. O que acontece? É falta de equilíbrio? Será que é porque o Vinícius Júnior saiu? Será que porque ele substituiu, as substituições que ele fez não deram certo? Estava errado? Né? Assim, são coisas que são inexplicáveis. São coisas que o futebol brasileiro não tem mais aquela força, não tem mais aqueles jogadores que desequilibram. Né? Ele levou o Wendel, certo, que é um menino que está desequilibrando com 17 anos, mas ele está desequilibrando. Se a seleção brasileira não tiver jogadores que desequilibram, vira uma seleção normal. Agora, os caras que estão jogando bem no clube, nos clubes, tem que jogar bem na seleção também. Eles não estão jogando, jogam nos clubes e na seleção não jogam. É diferenciado. Agora, somos dependentes do Neymar? Sim. Não adianta. Ele faz falta sim. Agora, e na hora que ele parar de jogar? Quando ele vai se recuperar? Quando ele vai poder voltar? A gente vai ter essa dependência sempre? A gente não vai ter um substituto para ele? E outra, por mais também que a gente seja dependente do Neymar, futebol é coletivo, não se joga só com um jogador. Futebol é 11. Como vamos fazer? O que vai acontecer? Futebol brasileiro, os jogadores, eles saem daqui muito cedo. Eles vão para o exterior muito cedo. Eles não têm identidade mais com a seleção brasileira. Não estou dizendo que eles têm falta de vontade de jogar. Mas eu acho que eles não são isso tudo que todos pensam que eles são. Não são tão talentosos do jeito que a gente pensa. Será que não está na hora de pensar em mudar o jeito de jogar? Não vou falar uma retranca, mas jogar mais defensivo, preencher mais o meio de campo. Ele entrou praticamente com 4 atacantes. Tudo bem, funcionou até os 15 minutos. Depois não funcionou mais. Então, Diniz, abre o olho. Apesar que você não vai ficar mesmo, eu até que se fosse você o principal, acho que não ficaria. Porque do jeito que vai, nos rumos que vai, você não ficaria. Porque treinador vive de resultado, ainda mais na seleção brasileira. Você não ia ficar. Pode até mudar daqui para frente, ganhar da Argentina terça-feira, né? Porque quando ganha um clássico da Argentina, as coisas mudam. Pode até acontecer isso. Mas a seleção brasileira joga muito mal. Um jogo horrível hoje. Tá? Horrível. Joguinho feio de assistir. Tá? Jogo feio. Então, assim, precisa ser revisto, precisa ser estudados os conceitos que são implantados na seleção brasileira. E não jogar como a seleção brasileira jogava antigamente, seleção grande, que todo mundo temia, que hoje não teme mais, todo mundo joga de igual para igual com a seleção brasileira. Não é mais hegemonia. Então, tem que se repensar, tem que mudar o jeito de jogar. Falavam-se do Tite, mas com ele a seleção rendia. Vou falar bem a verdade, saudade do Tite. Não que o Diniz tenha toda a culpa, que quem joga são os caras. Ele está tentando implantar um modelo de jogo. E é demorado, não é de uma hora para outra. E não dá para entender, os jogadores chegam na seleção, tem que aproveitar os 2 dias para treinar e ele impor o jeito dele, do jeito que ele quer que os caras jogam. Mas só que não dá, 2 dias é muito pouco. Então assim, qual vai ser o rumo da seleção brasileira? Classificar vai, isso aí não tem dúvida nenhuma, classifica muita gente. Né? São 6 e mais um que vai para a repescagem.
Então o futebol tá ficando difícil da gente analisar futebol, né? Ah, você é um amador aqui que fala, mas não dá para entender. Não joga, jogou os 15 primeiros minutos bem, depois não joga. Mas isso também, todos os times, a maioria dos times do Diniz é assim. Então tem que se repensar. Não tô cobrando, porque tem que dar tempo para ele, mas a gente nem sabe se ele vai ficar também quando vai dar tempo, né? Eu acho que a escolha foi boa, que ele é um inovador, ele é um cara que acabou de ganhar a Libertadores, né? Então ele não é ruim, ele é bom, mas eu esperava mais por ele ter as peças certas agora. O que eu falava quando ele estava em time pequeno, que às vezes ele não tinha as peças que ele gostava, quando ele gosta de sair jogando lá atrás, às vezes tinha uns caras que não era tão técnico para fazer isso, mas agora ele tem. Na seleção ele tem. Então assim, ele quer implantar o modelo de jogo dele, mas tá difícil. Isso é demorado, isso não é de uma hora para outra. Vamos esperar agora terça-feira Argentina, né? A gente faz mais um vídeo aí e a gente vai falar do jogo também e pôr no canal, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí da minha análise. É o que eu penso de futebol. Se eu tiver certo ou errado, né? Que me perdoem, que me desculpe, mas é o que eu penso de futebol. Tá bom? Uma boa noite a todos, tá? Vão lá no meu canal, se inscrevam lá no meu canal, dê os likes lá no meu canal aí pra mim estar sempre aí gravando vídeos aí. Tá bom? Boa noite.